Uma das teorias defendidas por historiadores e outros pesquisadores é a de que os hominídeos atravessaram o Estreito de Bering, que liga a Ásia ao Alasca, e chegaram à América do Norte. Estudiosos consideram que essa passagem teria ficado congelada durante alguns períodos, possibilitando que grupos humanos a cruzassem. Percorrer os milhares de quilômetros entre os dois continentes não foi uma tarefa fácil, pois essa travessia levou milhares de anos. Outra possibilidade é que alguns grupos humanos tenham partido da Oceania utilizando-se de pequenas embarcações semelhantes a canoas para chegar à América do Sul. Foi o que a gente falou lá. Alguns, ainda existe essa dúvida até hoje, hein? Alguns usaram, né? Algumas pessoas acham, alguns historiadores têm a certeza que eles usaram o Estreito de Bering, tá bom? Mas outros historiadores acham também que foi possível eles passarem pelo Oceano Pacífico, tá vendo? Mas levaram milhares de anos para ser feita essa travessia, tá, gente? Então, essa dúvida existe entre os historiadores. Ou eles foram, tá? O caminho que o ser humano fez para a América, tem dúvida que foram feitos de duas maneiras. Uma, pelo Estreito de Bering. 2, pelo Oceano Pacífico. Essa dúvida existe ainda, tá, gente? Pelos historiadores, tá bom? Aqui, ó, tá mostrando o Estreito de Bering. Tá vendo? Eles estão falando, ó, uma das teorias defendidas por historiadores e outros pesquisadores é de que os hominídeos atravessaram o Estreito de Bering, ó, que liga a Ásia ao Alasca aqui, ó, tá vendo, ó? A Ásia ao Alasca, ó. Ao Alasca. E chegaram à América do Norte, ó, eles foram caminhando para a América do Norte, tá vendo? Estudiosos consideram que essa passagem teria ficado congelada durante alguns anos, possibilitando que grupos humanos cruzassem, né, por ela. Isso levaram muitos e muitos anos, gente, muitos anos. Então, essa passagem, ó, esse caminho até a América levaram muitos anos, muitos anos. Alguns historiadores acreditam que essa passagem ficou congelada por muitos anos, dando a possibilidade deles fazerem esse trajeto, tá bom? Respondam as questões, ó. Considerando que os hominídeos chegaram à América pelo Estreito de Bering, como eles fizeram isso? Tá tudo explicadinho, tá? Na próxima aula tem a correção. A invenção da escrita e as novas tecnologias. Como você viu até aqui, a vida dos homens da pré-história foi profundamente modificada pela capacidade de produzir o próprio alimento, não precisando mais se deslocar constantemente. Nós vimos isso lá, lembra? Lá atrás. Eles se tornaram o quê? Sedentários, deixaram de ser nômades. Aos poucos, os grupos humanos foram se tornando sedentários e passaram a viver em aldeias. A tarefa de produzir alimentos por meio da agricultura e da criação de animais foi se tornando mais complexa. As ferramentas utilizadas foram sendo aperfeiçoadas. Então, depois que eles se tornaram sedentários, que eles deixaram de ser nômades, depois que eles se firmaram em uma aldeia, eles começaram a desenvolver e aperfeiçoar as suas ferramentas, né? Escavando a terra para obter pedras, alguns hominídeos encontraram um material novo, o cobre. Esse material se revelou muito útil, pois podia ser martelado, aquecido e dobrado. Se aquecido, o cobre derretia e adquiria a forma do recipiente em que estava. Foi assim que a humanidade descobriu a metalurgia, técnica de preparar instrumentos e objetos de metal. Com o tempo, outros metais além do cobre foram sendo descobertos e utilizados para preparar ferramentas e armas cada vez mais resistentes. Outra importante invenção da humanidade foi a roda. Graças a essa novidade, tornou-se possível transportar cargas com muito mais facilidade. O que antes tinha de ser carregado nos ombros ou nas costas, passou a ser carregado em carroças. Então, vamos lá, as descobertas, olha como é que as mudanças, tá vendo? O desenvolvimento é importante para a humanidade. As novas técnicas, o armazenamento dos grãos e cereais aumentaram a produção de alimentos, assim como o número de pessoas que viviam nas aldeias. Era preciso descobrir uma maneira de registrar essas informações.
Guardar na memória nem sempre era seguro. Então vamos lá. Eles usavam a escrita para registrar todo o conhecimento deles. E nessas descobertas trazia para eles mais benefícios. Eles podiam armazenar mais grãos, eles podiam transportar com mais facilidade. Antes eram nas costas, né? Agora era por meio das rodas, né? Então todo esse desenvolvimento da agricultura, todo esse desenvolvimento que eles foram adquirindo, isso foi melhorando, né? A convivência, foi melhorando a moradia, foi melhorando a vida da humanidade.